Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grupo de louvor de Silveira, amém, vai estar louvando a Deus com uma canção. E logo após estaremos ouvindo uma palavra com o nosso pastor presidente, pastor Josué Moreira. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Coloque sobre vossos pés, nos ajude a orar a Deus.
Glória a Deus. Ali. Paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por este momento especial, onde nós podemos juntos glorificarmos o nome do Senhor, por esse primeiro encontro regional do GHD, Geração Homens de Deus. E certo é que nós precisamos fazer com que esse título torne-se justo. E cabe cada um de nós que fazemos parte desta geração de homens de Deus, comprometidos com a palavra do Senhor, olhando para o texto que nós acabamos de ver e ser lido, onde fala de dois grupos de homens. Gideão tinha um dever de escolher um grupo. O Espírito do Senhor orientou que desse grupo ele separasse um grupo que seria os seus companheiros para o desafio. Certo é, queridos irmãos, que não é diferente nos dias atuais. Nós não teremos todos junto conosco nessa grande batalha, nesse grande desafio que temos. Mas uma coisa é, nós teremos um grupo escolhido por Deus. Agora o importante é que você faça parte desse grupo escolhido por Deus. Faça parte desse grupo que Deus quer usar para grandes realizações. Não são todos, certo é que não são todos que foram chamados para o desafio que Deus escolheu para encarar o desafio. Certo é que quando olhamos para o grande número de homens que temos, nós nos alegramos em olhar e ver que nós temos uma grande multidão de homens que são comprometidos com a salvação. São homens salvos, são homens crentes. Mas quando olhamos para o grupo que está comprometido em enfrentar os desafios para a obra, a enfrentar os medianitas da vida, aí esse grupo resume, esse grupo baixa, esse grupo vai diminuindo. O que me importa e o que parece que muito me importa nisso não é a quantidade, mas a qualidade desses homens. A qualidade desses homens. Essa qualidade nós precisamos ter. Qualidade de homens que estão dispostos a enfrentar desafios. É muito difícil? Não vamos dizer que é fácil não. Mas Deus não nos chamou para coisas fáceis. Hoje ser um pai de família é um grande desafio. Estar se responsabilizando por uma vida a dois, ou casados, ou solteiro com a intenção de casar, né? É um grande desafio. Não é fácil. Muitos homens correm dessa realidade. Muitos homens não querem. Eles correm dessa realidade. Tem medo de enfrentar essa realidade. Alguns gostariam de não estar diante desse grande compromisso de manter um lar nos cuidados do Senhor e saber que a sua família tem desafio por frente. Saber que a sua família está muitas vezes rodeada por inimigos do lar, inimigos da família, que estão ali para destruir, que estão ali para roubar a riqueza, que estão ali para tirar a bênção, assim como eles estavam para tirar, os medianitas estavam para tirar a bênção do povo de Israel. Nós temos hoje
um grande grupo de inimigos que estão a preitear o nosso lar, que estão a preitear a nossa família, estão sondando-nos para ver por onde eles entram, para ver aonde eles chegam, para ver por onde eles nos assaltam. Mas que nós sejamos encontrados vigiando, que nós sejamos encontrados vigiando. Que o Senhor, ao olhar para mim e para você, encontre nós como geração de homens de Deus. Geração de homens de Deus que estão a orar, que estão a buscar orientação do Senhor, que estão a ler a Bíblia constantemente, que estão a se preparar para enfrentar o inimigo. Duas coisas importantes aquele soldado Gideão tinha, escondidos dentro deles, escondido com eles, eles tinham uma coisa que o inimigo só presenciou quando eles quebraram o cântaro. Havia uma tocha de fogo que estava dentro deles, que estava dentro do vaso, e o inimigo só presenciou, só viu quando o vaso foi quebrado. Quando o vaso foi quebrado, é que a tocha de fogo apareceu. E eles puderam gritar em uma só voz. Eles puderam bradar em um só grito. Assim somos nós. Nós não, como homens de Deus, como homens, grande responsabilidade que temos na vida, na nossa vida pessoal e na vida ministerial, precisamos ter dentro de nós algo tão especial que só vai aparecer quando este homem, quando esse lado humano, quando esse lado vaso de barro é quebrado. Quando esse vaso, o lado de barro é desfeito, então que a glória de Deus apareça em forma de fogo e o inimigo veja que em nós há algo muito poderoso que é parte do Senhor. Que Deus abençoe ricamente esse encontro e que os encontros que teremos no ano 2020 sejam encontros marcados por momentos especiais como este, com boa frequência, com bons propósitos, com bastante entusiasmo, e assim com certeza venceremos o 2020 com um GHD muito mais forte do que nós estamos iniciando. Que em cada uma de nossas congregações, o grupo chamado GHD, ou Grupo Homens de Deus, nem que for grupos pequenos, mas que eles tenham graça, poder e unção do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você, que o lugar mais difícil de ser crente é dentro de casa. Dentro da sua casa é o lugar mais difícil que você tem de ser crente. Então que você, como homem de Deus, lá dentro da sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, se é que você é casado, se for solteiro, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos, que alguém olhe em você e fala: este realmente é um homem de Deus. Ele pertence à geração GHD, geração homens de Deus. Que lá dentro de casa, no trato com a sua esposa, no trato com os seus filhos, no trato com o seu lar, você possa ser reconhecido lá dentro de casa como um sacerdote do lar, sacerdote da família, e assim vamos fazer com que GHD seja realmente isso que denominamos geração homens de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O grupo GHD de Ericeira já pode estar se apresentando nesse momento, amém? Glória a Deus. Então vamos estar nesse momento ouvindo o grupo GHD de Ericeira. Vai estar se apresentando neste momento.
Toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento vamos estar ouvindo uma palavra com o nosso pastor Vinícius. Amém? Pastor Vinícius, líder do setor 2. Amém? Estará neste momento nos trazendo uma palavra da parte do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que bom estar com vocês para adorar o Senhor, bem dizer a Ele. Afinal, nosso Deus merece toda a honra e toda a glória, né? Toda a adoração. Pegando essa expressão já utilizada tanto pelo dirigente do culto, como nosso pastor presidente, falando de desafios, na questão ali do Gideão,
E falando sobre despertamento também, uma música acabada de cantar aqui, eu estava meditando ali num texto, que é Efésios capítulo 4, no versículo de número 11. Nós sabemos que a partir do versículo 1, a gente vai ver Paulo falando sobre a unidade da fé que a igreja precisa ter. E ele vai mostrando que Deus vai trabalhando no meio da igreja através das pessoas. É lógico, a ação do Espírito de Deus na vida de pessoas que ele levantou para determinadas finalidades. Como disse o pastor, é verdade, nem todos querem colocar, às vezes, o ombro debaixo da carga. E às vezes nem todos são chamados para desenvolver algum tipo específico de atividade. Dentro do texto do capítulo 4, versículo 11, vai colocar algumas atividades específicas. Vai dizer que o mesmo Senhor, o texto diz, e Ele mesmo, esse mesmo é o Senhor. Ele mesmo deu uns para apóstolos, depois vai dizer outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Querendo, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Observe que Deus vai fazer isso tudo no meio da igreja, através de pessoas que Ele chamou para a obra específica, através de pessoas que Ele chamou para trabalhos específicos. Nesse caso, o trabalho no ministério, o trabalho ministerial. E se nós estamos a falar de pessoas que às vezes não querem enfrentar o desafio, acho que hoje nós podemos dizer que também vemos homens que estão com dificuldade de enfrentar o desafio na questão ministerial. A Bíblia diz que quem deseja isso, quem deseja o episcopado, quem deseja esse trabalho, excelente obra deseja. É claro que também vamos para o Hebreus, que acerca também do ministério, quando ele pega o exemplo de Arão, ele diz que ninguém tome para si tal honra, se por Deus não for dada. Eu sei que Deus sempre levantou homens cheios da graça dele. Eu sei que Deus sempre levantou na história da igreja homens cheios de poder, cheios de unção. E eu sei que o século 21 também é carente, tem e continua a ser carente, de homens cheios do poder de Deus. E nós estamos num encontro de homens de Deus, geração de homens de Deus. E nós precisamos também estar atentos ao chamado de Deus para a nossa vida na questão ministerial. Talvez você é alguém que sabe de que Deus te chamou para o ministério. Talvez você esteja com medo de enfrentar esse desafio. Quem sabe você tem as promessas de Deus na sua vida para a questão ministerial. Deus já revelou o propósito, o plano dele para você. Você sabe. Você não tem como fugir mais disso. Não tem como fugir dessa revelação de Deus para a sua vida. Talvez falta em você coragem para enfrentar. Talvez falta em você a entrega. Não, Deus, toma essa minha vida mesmo e me usa mesmo da maneira que o Senhor quiser. Porque eu sei que o ministério, quem sabe você olha para alguns exemplos e vê. O ministério tem os seus momentos difíceis, é verdade, tem mesmo. O ministério tem os seus momentos complicados, é verdade. Tem os seus momentos de solidão, é verdade. Mas o ministério também, homens que se entregam, homens e mulheres, hoje nosso caso é homens, mas homens que se entregam a Deus para que Deus cumpra na vida dele os seus projetos. São homens que gozam da presença, do poder e da graça de Deus sobre a vida dele. E não tem momento no ministério que você não vai sentir a graça de Deus sobre a sua vida.
Não há momento do trabalho ministerial que você não vai sentir que Deus está junto com você, ainda que alguém te deixe de lado, ainda que as dificuldades apareçam, ainda que as dificuldades chegam, ainda que os momentos ruins cheguem. Mas nós sabemos que o Deus que nos chamou para essa obra é o Deus que permanece conosco todos os instantes. Clamamos a Deus, oramos a Deus, aleluia, nos entregamos ao Senhor, pedimos a graça dele todos os dias, e Deus vai levantando-nos cada vez com mais graça, com mais unção, com mais poder. E quando a gente pensa que não tem mais socorro, aleluia, corremos para os pés do Senhor e saímos dali aliviados pela presença do Espírito Santo e com mais força ainda para trabalhar nessa obra que é tão específica. Deus conta com você, homem. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com a gente nessa época, na nossa geração. Não fuja desse desafio, não fuja desse trabalho, não fuja dessa tarefa. Deus te chamou, quem sabe você tem certeza disso. Está faltando você chegar para Deus e dizer: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. E você vai ver, se entregue assim. Não tenha medo do desafio ministerial, homem. Não tenha medo. Não tenha medo desse desafio. Porque você vai ver, vai lá na frente e dizer: graças a Deus, eu não neguei o chamado de Deus na minha vida. Graças a Deus eu não neguei aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E você vai gozar de grandes experiências com Deus. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Corremos um ano, estamos entrando em 2020. E vamos correr esse ano com a graça do Senhor. E lá no fim, como diz nosso pastor presidente, queremos chegar com eventos mais fortes, homens mais fortalecidos também, famílias mais fortes, pelo poder de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu volto a oportunidade para o dirigente da congregação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Queridos, neste momento nós vamos estar ofertando para a casa do Senhor. Amém? Neste momento, você que tem o seu dízimo, a sua oferta, você tem a oportunidade de estar adorando o Senhor com o teu dízimo e com a tua oferta. E quero neste momento estar convidando o presbítero Edson, lá de Mafra, para estar louvando a Deus, enquanto nós vamos estar também adorando a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Como é bom estarmos nesse lugar, reunidos na presença do Senhor, desfrutando aqui da sua presença em primeiro lugar e também tendo a oportunidade de estarmos juntos, né? Os nossos irmãos em Cristo, de várias congregações. É maravilhoso estarmos neste lugar, amém? Antes de adorar este louvor, eu só quero deixar um versículo da palavra de Deus para os irmãos. Salmo de número 127, o versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. O maior sucesso, irmãos, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família que está compromissada com Deus e com sua obra, é a presença dele em tudo. Me chama muito a atenção na palavra de Deus quando Obed-Edom ele foi receptível à arca da aliança em sua casa. A história da sua vida, a história da sua família foi mudada. Então nosso sucesso depende da presença de Deus em tudo, no nosso lar, no nosso ministério, nos nossos projetos, e é assim que nós iremos vencer. Amém? Eu gostaria de adorar ao Senhor com louvor, e gostaria que os irmãos se colocassem de pé, e vamos cantar um louvor adorando o Senhor. Amém? Se os irmãos quiserem me ajudar aqui nos instrumentos também. Glória a Deus. Aleluia, as tuas grandes, Senhor, as grandes, as grandes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus.
Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Aleluia! A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Aleluia! Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Aleluia! Quero dar-te tua paz, eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, tu és maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, queríamos dar oportunidade para todos, né? Queríamos aqui ouvir muitos varões ainda. Eu sei que muitos aqui têm testemunhos maravilhosos para poder estar contando para a igreja do Senhor nessa noite. Mas nós temos que ser fiel também ao tempo, amém? E neste momento queremos estar passando já para o período da ministração da palavra, amém? Mas antes queremos dar os bem-vindos a todos os irmãos que visitam, né, a congregação do MSBN Silveira nessa noite, amém? Está conosco, já deu aqui a sua participação, pastor presidente, pastor Josué Moreira, amém? É sempre um prazer tê-lo conosco, amém? Eu tive a pensar, o pastor Josué deve estar aí na sexta-feira, aí não teve ontem, calhou hoje, né? Quando eu penso assim é difícil errar. Amém? Deus abençoe o Senhor. E também com eles tem os irmãos ali, o presbítero Valdemar, os nossos demais irmãos também que estão acompanhando o pastor Josué. Irmão Júlio, amém? Deus abençoe o irmão Júlio. Irmão William, Deus seja louvado pelas vossas vidas, amém? Glória a Deus. E também está conosco lá de Ericeira, pastor Vinícius, amém? É um prazer ter o Senhor conosco também. E todos os irmãos que com ele estão acompanhando ele também. Já viram ali os meninos, já esteve aqui participando também. Amém? Cadê o pessoal da Ericeira? Isso, glória a Deus. MSBN Silveira recebe um apoio muito grande de Ericeira, né? De todos os eventos que nós temos aqui, é vigília, é festividade. MSBN Silveira, né, é ajudado muito, né, pela congregação de Ericeira, e nós somos gratos a Deus por isso. E nessa noite também estamos tendo o privilégio de ter também o apoio da Ericeira, amém? Pastor Vinícius e todos os irmãos também que com ele está, Deus abençoe vocês, amém? Presbítero Edson, Deus abençoe o senhor, lá de Mafra também, amém? Deus abençoe também. E o presbítero Alexandre Bernardino, lá atrás, né? Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram glória a Deus dele aí, né? O glória a Deus dele é conhecido, né? É um glória a Deus mais grosso, naquela mais rompante, né? Aí você que tá virado para cá e você que conhece ele, você já logo nota, o presbítero Alexandre tá aí. Amém? Deus abençoe o senhor, amém? E todos aqueles que estão com o senhor também nessa noite, amém, querido? O pastor Marcos também está conosco. O pastor Marcos é líder, né? Dirigente desse, responsável, melhor dizendo, pelo setor de número 5, Torres Vedras e Silveira. Estamos aqui cooperando com ele, e o pastor Marcos é uma bênção mesmo. Vem aqui, pastor, eu já quero estar convidando o senhor aqui, e quero estar convidando a igreja também a se colocar de pé. Mas antes quero estar apresentando os irmãos de Silveira também, né? Não posso deixar de apresentar os irmãos de Silveira. Os irmãos de Silveira, levante a mão, mesmo de pé, como estão todos. Isso aí. Estamos com uma galera aí também, amém? O GHD hoje até me surpreendeu.
Amém? Estive convidando todo o GHD hoje. Falei, gente, não falte, por gentileza. Temos que estar 10 minutinhos antes do culto lá na igreja. E ninguém me respondeu. Falei, ixi, será que vão falhar? Mas não falou, não. Estávamos todos aqui já me esperando. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos todos bem ensaiados. A igreja de Silveira, eu costumo dizer que é a igreja mais ensaiada, né? A igreja mais preparada para receber os irmãos que nos visitam. Amém? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aqui se faz família. Família. Amém. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. De pé como vocês estão, vamos estar recebendo o nosso preletor da noite e o pastor Marcos estará orando por ele neste momento. Amém? Graças a Deus, irmãos. É dada a oportunidade para estar orando, mas eu quero tomar aqui 2 minutinhos para estar falando com vocês concernente um pedido de oração que eu fiz a respeito da Sofia, uma das gêmeas da irmã Bia Melo. Ela teve vários dias internada porque ela veio com um pequeno problema de formação no pulmão. E eu creio que vocês viram lá os pedidos, né? E várias pessoas responderam. E eu louvo a Deus porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e vários justificados pelo Senhor, mais efeito ainda. Eu quero agradecer em nome de Jesus todos os que oraram. Amém? Porque ela já está em casa, graças a Deus. Amém? Louvamos a Deus por isso, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Oramos ao Senhor. Convido o nosso preletor para estar dando um passo à frente. Eu convido toda a igreja a estender as vossas mãos em direção ao nosso preletor. Querido Deus, diante da tua presença santa, Senhor, nós mais uma vez temos o privilégio de fazer presente num evento como este, Senhor. E mais uma vez, Senhor, está aqui o teu filho, que de bom grado aceitou, Senhor, o convite para estar aqui, Senhor, cumprindo o ídolo do Senhor, ministrar a tua palavra aos nossos corações. Sabemos que o teu Espírito Santo, muitas das vezes, Pai, ele não põe na boca, mas faz lembrar. E sei que o teu servo, Senhor, tem preparado, não só agora, mas tem há muito tempo, Senhor, estado preparando cada dia, Senhor, na tua palavra. E que o teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer lembrar aquilo que o Senhor quer, que ele venha nos transmitir nesta noite para a edificação da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os nossos corações para receber a tua santa palavra, Pai. Assim oramos no nome de Jesus e assim agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de poder estar com os irmãos, cultuando a Deus, cantando louvores e ouvindo testemunhos de cura como esse o nosso pastor acabou de contar. O nosso Deus, ele cura mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo de número 12. Enquanto você procura, eu quero agradecer desde já presbítero irmão Ivan. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Esteve me ligando, me convidando para estar cooperando com os irmãos neste culto aqui de GHD, Geração Homens de Deus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade. Para mim é um privilégio poder ministrar a palavra de Deus, ler a Bíblia com os irmãos nesse primeiro encontro do ano de 2020. Muitos outros virão e eu confesso aos irmãos que eu gosto muito de estar sentado aonde você está, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Mas aprove Deus nessa noite estar lendo a Bíblia com os irmãos. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos é o tema proposto para nós trabalharmos nesse ano de 2020, intitulado o Ano da Transformação. Está baseado no capítulo 12 e Paulo escreve aos Romanos, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza.
Meus queridos, o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, eu estive estudando o versículo 2. Se formos ler o versículo número 1, nós poderíamos ficar aqui todo o tempo que tenho falando só no versículo de número 1. Quando Paulo ele começa a pedir aos irmãos, e fazendo um pedido assim até com mais clemência, né? Ele, no versículo 1 vai dizer, ele pedindo, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. Parece que ele está quase que implorando a igreja, para que todas as vezes que eles fossem reunir para cultuar ao nosso Deus, eles procurassem se apresentar diante de Deus, apresentando os vossos corpos em sacrifício vivo, e não só vivo, mas também santo, ou seja, mantendo uma vida de separação. E ele ainda dizendo mais, os corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, um culto com razão. Eu tenho que saber por que eu vim aqui nessa noite. Eu, como homem de Deus, e nós já ouvimos aqui muitas palavras que nos antecederam, falando sobre o compromisso, sobre fidelidade para com o ministério, para com o chamado. E aí Paulo vem dizendo que nós devemos nos apresentar diante de Deus, nos apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Existem duas razões para que eu esteja aqui nessa noite. A primeira é porque eu fui convidado. O Ivan me ligou e eu, de bom grado, aceitei o desafio de estar aqui falando a palavra de Deus para vocês. Então eu firmei um compromisso com ele e eu tenho que estar aqui com os irmãos. Eu tive que usar a razão para estar aqui, porque muitas das vezes as pessoas até eles marcam um compromisso, mas por lhes faltar a razão para cumprir o compromisso, muitos esquecem do compromisso, inventam um monte de desculpa e não vai. Já aconteceu isso em vários eventos, e eventos grandes, com grandes homens que tiveram que colocar outro que quase que de repente, porque eles não compareceram. Então a primeira razão para mim estar aqui cultuando e me apresentando diante de Deus junto com os irmãos é porque eu tive um convite da parte do irmão Ivan, e depois porque eu vim cooperar com o meu líder do grupo GHD lá de Ericeira, irmão Leandro. O irmão Márcio está em casa recuperando, são os nossos líderes dos homens ali de Ericeira. Então eu tenho um compromisso de auxiliar os nossos líderes ali na Ericeira. Então, à medida que eu posso e sempre que posso, eu estou presente nos eventos, usando a minha razão para estar pertencendo a esse grupo e estar cooperando com eles também. Mas nós vamos estar meditando no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está pedindo para que nós tenhamos o nosso entendimento, a nossa mente transformada. E meus queridos, eu vou continuar batendo nessa tecla durante toda a minha vida. Só há uma fonte de transformação do nosso entendimento: a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos trabalhar nessa noite aqui em rápidos minutos nessa expressão de Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu ouvi o pastor Vinícius outro dia usar uma expressão lá na Ericeira, eu vou usar ela aqui de novo, porque inteligente é aquele que vai ouvindo e vai aprendendo e vai guardando o que ouve. E ele disse o seguinte: isso é uma verdade que todos nós, se pararmos e usarmos a razão, nós vamos entender essa verdade. E ele dizia que a transformação, a mudança, ela não começa no exterior. Muitas das vezes você pode julgar uma pessoa e dizer: essa pessoa, ou esse homem, ou essa mulher, ou esse cidadão é um homem ou mulher de bem, porque ele tem uma postura exterior que vai lhe passar, esta informação. Mas só Deus conhece o seu interior. Só Deus conhece o que vai na sua mente. Só Deus sabe o que ele anda pensando. Por isso que Paulo está dizendo que a transformação, a renovação espiritual,
para as nossas vidas nesse ano de 2020, ela tem que começar dentro da nossa mente, porque é a nossa mente que comanda e controla todo o nosso corpo. Então, se não houver uma transformação no seu entendimento, na sua maneira de ver a vida e de servir a Deus, nada vai adiantar. Então, a transformação, a mudança, ela tem que começar na nossa mente. Nós temos que ter a nossa mente mudada e transformada. E a fonte para a transformação é a palavra de Deus. Amém. Não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? Conformar é você entrar no sistema. É você aderir ao sistema. É você entrar na forma, nos moldes do mundo. Nós sabemos, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Todos os sistemas governamentais estão corrompidos ao extremo. A corrupção está generalizada. Tomou todo. É bem verdade que toda regra tem suas exceções, mas no geral está todo mundo corrompido. Nós podemos aqui, irmãos, Paulo ele deixa subentender, e nós vamos ler alguns textos. Paulo, nessa expressão e nesse pedido que ele faz, ele deixa subentender várias coisas aqui. Eu quero falar sobre algumas, se o tempo me deixar, quero falar sobre 3 coisas. Se não deixar, a gente encerra dentro do tempo que o nosso pastor nos deu. Devemos reconhecer, meus irmãos, que o presente sistema mundano é mau. Eu vou repetir de novo para você. Devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que depois então possamos desfrutar, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com as nossas vidas. Para tanto, devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau, é maligno. Vamos em Atos capítulo 2, versículo de número 40. Quero que você me ajude abrindo a sua Bíblia, você que é bom de Bíblia. Vamos lá, irmãos, abra a sua Bíblia, vamos ler Bíblia, palavra de Deus. Você quer mente transformada, mente mudada, palavra de Deus, estudo da palavra, se alimente da palavra, ouça a palavra, se apegue à palavra. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Oh, glória a Deus. Pedro estava, irmãos, tomado pelo Espírito do Senhor, pregando no capítulo 2 de Joel. Todo mundo conhece o texto, todo mundo que lê Bíblia sabe que ele estava ali testificando acerca do derramamento do Espírito Santo no cenáculo. E aí o Lucas vai escrevendo no versículo 40 que com muitas outras palavras, além do que ele falou acerca do profeta Joel, ele exortava todos que estavam presentes, dando um conselho para eles. Qual era o conselho que ele estava dando? Salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, o mundo está pervertido. Só um jeito da gente não se perverter também, nos se apegando à palavra de Deus. Ainda ontem eu estava em casa, que a minha esposa Isabel, ela me mostrou uma notícia que eu fiquei chocado, irmão. Como pai eu fiquei chocado. E como ser humano eu fiquei horrorizado. Mas para quem estuda a palavra, para quem lê a Bíblia cotidianamente, todos os dias tem o hábito de estudar a palavra de Deus, ele não vai se surpreendendo com nada que vai acontecendo aí no mundo, esse mundo pervertido. A gente fica, porque fica mesmo, porque são coisas que nos chocam. Mas aí quando você olha para a palavra de Deus, você vai entender que o mundo jaz no maligno e que não tem salvação. E quando eu digo mundo, irmãos, eu digo as pessoas que ainda estão sob o domínio das trevas, que estão cegas pelo príncipe desse século. Aqui ele está dizendo, né? Salvai-vos dessa geração perversa. E ela me mostrou a notícia e disse, olha aqui, irmãos, uma bebezinha de 14 dias de nascido. 14 dias.
foi violada pelo próprio pai e morta, irmãos. Fiquei horrorizado, falei, meu Deus, até onde vai a maldade do ser humano? O que é que o diabo está fazendo aí fora? É coisa terrível. E aqui, irmãos, são coisas que nos deixam mesmo assim. Você não acredita, não pode ser. Aí você vai ver a notícia, está acontecendo isso tudo aí fora. E aqui o apóstolo Pedro, ele vai dizendo que, com muitas outras palavras, Lucas vai dizendo que durante aquele sermão, ele exortava o seu público dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Aleluias. Geração perversa, irmãos. Vamos entender essa expressão aqui, geração perversa. Coloca por favor aqui, Lucas capítulo 9, versículo 41. Vamos ler Bíblia, irmãos. Estamos aqui um culto de homens. Ei, homem, varão, você quer ter a sua vida transformada no ano de 2020? Amplie o seu conhecimento acerca da palavra de Deus, porque você vai ver o que é que a palavra de Deus vai fazer na sua mente, na sua vida, na sua família. Você vai chegar no final do ano um homem cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, porque a palavra de Deus é que transforma, é que liberta o ser humano. Aleluia. Salvai-vos dessa geração perversa. Meu irmão, ninguém pode ser salvo. Escute o que eu vou te falar. Ninguém pode ser salvo se não abandonar a perversidade e a corrupção da sociedade contemporânea. Se você não fugir do que está acontecendo aí fora, você não vai conseguir herdar a vida eterna, porque você vai se corromper do mesmo jeito. E aí, se corromperam, não há salvação. Lucas capítulo 9, 41. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Você vai entender o texto. Jesus está colocando um rapaz em liberdade, um rapaz possesso por demônios, e há muita gente ainda vendo Jesus operar o milagre, vendo e não crendo no que estava acontecendo, incrédulos e perversos. E Jesus vai aqui dar uma palavra dizendo, vocês são incrédulos e perversos, eu estou convosco, realizando milagres e prodígios, e ainda muitos de vós não acreditam, nem vindo acredita. Aleluias. Salvai-vos desta geração perversa. Coloca ainda aqui capítulo 11 do mesmo Evangelho de Lucas, versículo 29, por gentileza. Não vos conformeis com este mundo. Tudo isso, irmãos, que já está na palavra, e o que a gente vê acontecer nos dias de hoje, na sociedade contemporânea dos nossos dias, não é diferente dos tempos de Paulo, do tempo de Lucas, não. Isso já vem acontecendo. Isso continua a acontecer, e só há um jeito da gente escapar disso, é se apegando mesmo à palavra de Deus, servindo a Deus, estando na presença do Senhor constantemente. Glória a Deus. Lucas 11, 29. E ajuntando-se a multidão, ele começou a dizer, maligna é quem? Esta geração, irmãos. Toda regra tem a sua exceção. Eu não vou fazer aqui como um certo pregador que está classificando toda a juventude do século 21 como uma juventude falida, não. Ei, jovem, você é uma bênção. Amém. Você é uma bênção. É bem verdade, irmãos, que os tempos são outros, mas esse é o nosso tempo, e nós temos que agradecer a Deus pelos nossos jovens, pelos que temos, e ir atrás dos que não temos. Mas é bem verdade que na maioria, o Senhor Jesus está dizendo, já nos seus dias, ele dizia, maligna esta geração, ela pede um sinal, e esse sinal não vai ser dado, senão o mesmo sinal que o profeta Jonas já deu a vocês alguns anos atrás. E o sinal que Jesus está falando é que daqui a alguns dias ele estaria sendo levantado no madeiro, passaria 3 dias morto, mas que no 3º dia ele ressuscitaria. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos
pela renovação, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Capítulo 17, versículo 25. Você que trouxe Bíblia, por favor, abra sua Bíblia. Você que não trouxe, vai acompanhando aí. Eu ainda estou falando que devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau. E estou usando os textos bíblicos para mostrar para você que é mau mesmo. Aí estão os textos. Mudou muita coisa de lá para cá? A perversidade mudou, diminuiu? A maldade, a malignidade que opera aí fora diminuiu? Só está aumentando, irmãos. São coisas que estão acontecendo, terríveis coisas no mundo, e agora há poucos dias. Falando sobre a maldade, né? Geração maligna. Há poucos dias agora, nessa tensão que está acontecendo no Oriente Médio, Estados Unidos matou o general, né, do Irão. Aí o Irão, em resposta, vai lá, um inconsequente, um camarada, né, tomado por um espírito maligno, joga um míssil contra um avião, pais de família, crianças, pessoas com as suas vidas, cheios de sonhos e projetos, e de repente tranquilos, talvez até conversando com um colega ali do lado, sobre o que está fazendo, para onde está indo, o que ele pensa em fazer em 2020, e de repente, um míssil que vem do chão, atinge o avião e 170 vidas foram ceifadas. Isso ali Jesus falando, né? E essa geração, ela é má, maligna. Ei, homem, vamos ser transformados em nome de Jesus. Vamos renovar a nossa mente. Vamos buscar mais a Deus. Vamos estudar mais a Bíblia. Vamos estudar mais a palavra. Quem nos faz pessoas melhores é a palavra. Quem nos transforma em pessoas melhores cada dia é a palavra. Não existe outro método, não tem outro sistema, senão pela palavra. Aleluia, louvado seja Deus pela palavra. Deus, tu és maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Estou só na primeira parte, eu acredito que eu vou conseguir chegar lá. Me ajuda aí, irmãos, abre a Bíblia. Filipenses capítulo 2, o irmão da projeção vai ajudando aí que é mais rápido, tá ali. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Paulo escrevendo à igreja, pedindo lá para que eles fossem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, dentre o qual resplandeceis como astros no mundo. Paulo está dizendo, vocês têm que andar com prudência, com cautela, não se conformando com as atrocidades que estão acontecendo. E arriscamos ouvir muita gente dizer assim, não é assim mesmo, tem que se fazer. Não, foi lá e matou o fulano, tem que fazer igual mesmo para mostrar que é assim que funciona. Não é assim não, irmãos. Não é assim, não é essa a proposta de Jesus, não é essa a proposta dele. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse que nós não podemos fazer o que eles fazem de ruim, fazer igual. Só se faz porque é maligno, perverso, ruim. São pessoas tomadas pelo mal. Estão cegas, porque o príncipe desse século tem cegado o entendimento dos homens para fazer com que a luz do Evangelho não lhes resplandeça e eles não têm entendimento das coisas. Tem muitos fazendo as coisas e só depois que faz é que vai ver o que fez e nem sabe por que fez. Porque o diabo está dominando as suas mentes, o seu entendimento e essas coisas estão acontecendo. Aleluias. Santo é o nome do nosso Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Você quer experimentar nesse ano de 2020 qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, homem? Se apegue à palavra, porque ela fará uma transformação, uma limpeza, uma mudança na sua mente, e você vai servir a Deus diferente. Você vai compreender o que o pastor Josué falou aqui acerca de compromisso.
disponibilidade para fazer a obra de Deus. E como Paulo está pedindo, com razão, com entendimento. Por que eu pertenço a esse grupo de homens aqui na Silveira? Qual é a minha finalidade de pertencer a esse grupo? O que eu estou fazendo nesse grupo? Como é que eu posso ser útil a esse grupo? A palavra de Deus, ela vai te dando as diretrizes. E você vai se encontrando dentro da obra de Deus. E o seu chamado vai aparecendo. E Deus vai te levantando, Deus vai te dando a direção, Deus vai te lhe mostrando pela palavra. Nós devemos reconhecer que o presente sistema é totalmente mau. Vamos aqui ainda entender que o presente sistema ele está sob o controle, irmãos, de Satanás. João capítulo 12, versículo 31. Nós precisamos entender que o presente século, os dias em que vivemos, está totalmente controlado pelo diabo. Capítulo, aí você pode dizer o seguinte, mas espera aí, irmão José, Deus não perde o controle de tudo. Claro que não. Mas o diabo também trabalha aí fora, na vida daqueles que permite, daqueles que deixam. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juiz deste mundo, ponto e vírgula. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus está falando que ele ainda era o juiz deste mundo. Agora ele será expulso o príncipe deste mundo. Ele é chamado como príncipe deste mundo porque todo príncipe tem que ter um reino. E o reino dele é o reino das trevas. E o evangelista João está dizendo aí, escrevendo o capítulo 12, versículo de número 31, que está aí já. Eu só vou ler aqui na minha Bíblia para me dizer fazer algum comentário sobre esse versículo. Capítulo 12, versículo 31. Louvado seja o nome do nosso Deus. Respondendo, versículo 30, respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que Jesus está dizendo aqui é: eu vim para, em outras palavras, dizendo, desfazer toda a obra deste príncipe da maldade que está atuando aí fora. E quando eu for levantado sobre essa terra, eu atrairei todos até mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Devemos resistir, meus irmãos, às formas prevalecentes. Você quer ter uma vida transformada em 2020? Quer ter uma vida de sucesso, principalmente espiritual, na presença de Deus, a sua vida ministerial, familiar, a sua vida profissional? Faça o seguinte: você precisa resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo. E em lugar disso, você precisa proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus por amor a Cristo. Você vai ter que tomar algumas decisões que vai te custar muito. Para você fugir do sistema mundano que está totalmente corrompido e pervertido. Por isso que Paulo está escrevendo no capítulo 2, não vos conformeis, não entre no sistema, não se conforme com o que está acontecendo aí fora, nas trevas, no reino das trevas, não conforme com o que está acontecendo aí fora. Abra aí, coloca aqui por favor, 1 Coríntios 1, 17 e 24. Primeira parte, eu li as referências. Devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau, está corrompido. A maldade está cada dia pior, aumentando gigantescamente. Coisas que vocês nem acreditam acontecendo. Você vai ver na notícia, você tem que ver uma vez, duas vezes para dizer, não, aconteceu mesmo.
Não, aconteceu de verdade. Segundo, devemos resistir, irmãos. Estamos sendo forçados a aceitar muita coisa. Estamos quase que obrigados a aceitar. Mas nós temos que resistir para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Olha aqui 1 Coríntios 17, por favor, coloca ali. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 24. Devemos nos apegar à palavra de Deus, aos padrões, os princípios da palavra de Deus, por amor ao Senhor Jesus. Você vai ter que tomar algumas decisões que vai lhe custar muito neste ano, para que você tenha a sua vida transformada e a sua mente mudada, e a bênção do Senhor venha sobre a sua família e sobre a sua casa. Porque Cristo, Paulo está dizendo, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, em sabedoria, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. E os versículos que se seguem, Paulo vai dizendo aí acerca, meus irmãos, daquilo que estava acontecendo nos seus dias, aonde para os gregos a mensagem da cruz era loucura, e para os judeus o que ela era? Escândalo. Para os gregos dos dias de Paulo, os sábios e entendidos, os filósofos, aqueles que queriam ditar, como é que é agora, como é que não é, as regras, o estilo de vida, as filosofias de vida, não ditar os padrões da sociedade, não, agora se vive assim, agora é dessa maneira, se julgavam inteligentes e cultos. Então eles olhavam para o sacrifício do Senhor Jesus, um homem que apareceu, vindo de uma família simples e humilde, entre os judeus, dizendo: eu sou o rei dos judeus, sou o Messias, aquele a quem estão falando acerca de mim. De repente eles entendem e dizem: como é que pode? Isso não há razão para se entender isso. Como é que esse homem quer passar uma mensagem de transformação para o mundo, morrendo desse jeito? Se sacrificando assim, em uma morte banal, uma morte vergonhosa, sendo aí escorraçado, desprezado, a todo instante ele foi desprezado. Como entender a mente desse homem? O que ele quer comunicar com isso? Não tem lógica para entender o que ele quis passar para a humanidade. Então por isso que a mensagem da cruz, para os entendidos, ou que se julgavam entendidos gregos, era loucura. Isso é uma grande loucura. Não há razão em aceitar esse sacrifício, essa morte vergonhosa, e ainda esse homem querer dizer que com tudo isso ele vai converter a mente das pessoas. Aí Paulo coloca lá o versículo seguinte, irmão, 18. Mas para os que são, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria de quem? Dos sábios. Aniquilarei a inteligência de quem? Dos inteligentes, aquele que se julgava inteligente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Segue o versículo. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam o quê? Sabedoria. Os judeus julgavam que Jesus apareceria no cenário da história judaica, nos seus dias, como um grande libertador, um Davi da vida que se levantaria no seu tempo, reuniria uma tropa ali, expulsaria todo o contingente romano e tomaria o governo novamente, e os judeus ficariam livres. Estavam esperando um grande libertador, e Jesus vem com uma proposta diferente, vem com a proposta também de alcançar os romanos, de alcançar o ser humano no geral. Mas os judeus esperavam que viesse um grande libertador, um homem de guerra, como eles estavam acostumados durante toda a história do povo de Israel. Todas as vezes que a nação de Israel estava sendo atacada, Deus levantava alguém entre eles e lhes davam a liberdade. E agora Jesus aparece e alguns diziam: esse homem, será que é ele mesmo? E aí quando acontece o que acontece, eles olham para o que Jesus fez e dizem: que vergonha,
Isso para nós, judeus, é uma grande vergonha. É um escândalo. Não podemos aceitar o que esse homem fez dentro do nosso país. E com essa mensagem ele pensar que vai alcançar, principalmente nós judeus, que somos filhos de Abraão, e o resto do mundo, com tudo isso que ele fez. Eles não compreenderam, irmãos, a mensagem que Jesus veio passar-lhes. E o resto do mundo também não está entendendo a proposta de Jesus para as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca o versículo, olha ali, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer no versículo que eu li, versículo 17, por favor, volta ao versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. Se você ler o contexto desse versículo, desse capítulo, você vai entender que havia na igreja de Coríntio alguns grupos na igreja, onde alguns, por falta de entendimento, de ter a sua vida de verdade transformada, de terem tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, eles diziam: não, porque eu só aceito as informações e os ensinamentos que vêm da parte de Pedro. Eu fui batizado por Pedro, Pedro me desceu as águas, então eu só ouço Pedro. O que Pedro fala para mim é regra, então eu sigo o que ele fala. Não, quem me batizou foi Apolo, eu fui evangelizado por ele e por isso me converti ao evangelho, então eu só ouço Apolo. Não, eu sou de Cristo. E outros diziam: não, eu sou de Paulo. E Paulo vai dizer nos versículos anteriores, dizendo em outras palavras: graças a Deus que entre vocês eu só batizei alguns. Para que ele está dizendo isso? Para que ninguém se levante entre vós dizendo: não, porque eu fui batizado por Paulo. E ele vai dizer com humildade, dizendo: quem é Pedro, quem é Paulo, quem é Apolo, senão servos do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: quem dita o seu padrão de vida não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, é o Senhor Jesus por meio da palavra. E por que não dizer, irmãos, que quando você até ouve um cristão, a gente ainda até releva, mas quando você se deixa enganar, ou você começa a olhar para esses formadores de opiniões que estão se levantando no nosso tempo presente, aí o negócio fica ruim, porque nunca se viveu na história, em um tempo onde está se levantando, irmãos, tantos formadores de opiniões. Agora tem aí os chamados aí, que eu vou até arriscar o nome se alguém souber aí, os mais jovens, me ajude. Os influencers, o design, como é que é? Influência, né? Qualquer coisa assim, esses pessoal do YouTube aí, design influência, né? Qualquer coisa assim, está influenciando. O camarada tem lá 300 mil seguidores, 400 mil seguidores. Aí levanta entre os artistas uma celebridade, um camarada que tem voz na mídia, e aí ele coloca lá as suas teses, o seu pensamento, forma uma opinião, e muita gente está colocando a sua vida, pautando a sua vida, a sua família, nos ditames daquele camarada. E Paulo vem dizendo assim: se há uma pessoa, irmão, escute o que eu vou te dizer, se há um homem que poderia, durante toda a sua ministração, todas as vezes que ele fosse ministrar a palavra de Deus, ele poderia usar todos os recursos acadêmicos que ele tinha na hora das suas ministrações, é o apóstolo Paulo. Ele diz: eu não usei nenhum dos meus recursos para que a cruz de Cristo não se tornasse vã durante as minhas ministrações. Hoje está se ouvindo muita coisa, mas pouco acerca do que Jesus pode de fato fazer na vida das pessoas. Paulo está dizendo: quem é Pedro, quem é Paulo, quem é o doutor fulano, porque hoje nós estamos vivendo assim, né? Como eu disse aqui, e vou ler de novo aqui para você entender o porquê que eu estou dizendo isso. No capítulo 12, nós estamos falando, versículo 2. Devemos resistir às formas, irmãos, que estão prevalecendo e populares do proceder deste mundo. E em lugar disso, nós devemos proclamar as verdades eternas e os padrões ditados pela palavra de Deus por amor a Cristo.
Sabe por que as nossas mentes e o nosso conhecimento acerca de Deus não está sendo ampliado? Porque muitos dos nossos ensinadores, pregadores, doutores, assumem a tribuna, os púlpitos, as praças, e estão dizendo o seguinte: segundo, não que eu seja contra, eu sou a favor, mas entenda o que eu vou te dizer aqui. Estão assumindo os nossos púlpitos para dizer, porque segundo o doutor fulano de tal disse isso, isso e sim. Porque, meus irmãos, isso é bom para ampliar o seu conhecimento. Você que estuda, você que faz faculdade teológica, você que está estudando secularmente, amplie mesmo o seu conhecimento, vai atrás de sabedoria, busca mesmo conhecimento. Mas, quando você for ministrar, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: quando eu vou ministrar, a minha proposta é anunciar Cristo. É o que ele fez, os seus ensinamentos, as suas propostas. Ei, você quer vir após mim? Então o que eu tenho que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, siga-me. São as propostas de Jesus, e Paulo era fiel ao que ele recebera, e era isso que ele ensinava. Ele só usava os seus recursos acadêmicos quando ele estava diante dos que se diziam, e aí ele está dizendo nos versículos seguintes: os gregos, com toda a sua arrogância de sabedoria e inteligência, dizendo: não, o que essa gente anda pregando acerca desse homem, isso é loucura, isso é doidice, não tem lógica de ser. Como é que um homem morre de uma forma tão vergonhosa como essa e quer mudar o mundo? Quantas vezes você é tido como uma pessoa desentendida, uma pessoa não sábia, mas a palavra de Deus vai dizendo que para nós, o que nós pregamos acerca de Jesus é o poder de Deus para todos aqueles que acreditam na mensagem da cruz. Aleluia. Tem muita gente querendo ditar os padrões, usando algumas técnicas e deixando a palavra de parte. Porque não, agora é assim. E aí vão fazendo para si doutores, mestres, e já não consegue mais sentar nem para ouvir o próprio pastor da sua igreja. Aí senta no banco porque ouviu em casa o fulano de tal, e aí quando o pastor vai ministrar a palavra, fica medindo ele de lado e dizendo: nossa, como é meu pastor, poxa, ouvi uma mensagem, aquilo que é uma mensagem, aquilo que é uma palavra, mas quando você vai passar pelo filtro da palavra, ele falou 5% ou nada acerca da mensagem da cruz. Essa mensagem que transforma, que muda, que transforma a mente, que abre a visão, que liberta, que transforma, que coloca de pé, que vai te dando força, vai te fortalecendo, você vai caminhando, você vai andando. É a palavra da cruz, é a mensagem do evangelho que liberta o homem, que transforma o homem. E Paulo está dizendo: eu nunca entre vocês usei das minhas capacidades intelectuais, eu nunca estive entre você para anunciar outra coisa senão o Senhor Jesus. Porque quando você começa a usar os recursos mundanos, as informações seculares, você vai abafando o objetivo central, que é a mensagem da cruz. E Paulo está dizendo aqui que nós não podemos nos conformar. Tem muita coisa acontecendo, irmão. Tem muita informação chegando aí, que quando você vai analisar, não está trazendo edificação nenhuma para a sua vida. Talvez seja por isso que a sua mente ela não está totalmente transformada ainda. Porque a informação que está chegando não está produzindo nada na sua mente e nem na sua vida. Só está ampliando o seu conhecimento secular, mais nada. Mas transformação interior, mudança de vida, mudança de caráter, não está acontecendo, porque quem faz isso é a palavra. Por meio do convencimento do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos resistir. E para terminar, devemos desprezar. Irmão, escuta isso. Eu vou dar o mesmo conselho para você acerca do adquirir conhecimento que Paulo disse. Paulo, homem extremamente inteligente, ele disse: você ouça tudo, leia bons livros, ouça bons ensinadores, sim, ouça bons filósofos, sim, pegue tudo o que você acha que edifica a sua vida, só o que você acha que edifica a sua vida, e o resto joga fora. Paulo disse:
Você ouve tudo e graças a Deus porque você ouve. Mas você não é obrigado a guardar tudo que ouve, não. Tem coisas que você guarda que está te fazendo mal. Por isso que Paulo diz: eu nunca estive entre vocês, não em sabedoria de palavras. Porque se eu quisesse, eu poderia chegar aqui, deixar a mensagem da cruz de parte e falar para vocês só sobre filosofia. Dar uma aula de filosofia para vocês hoje aqui. Mas isso ia adiantar do quê? No sentido, irmão, de libertação eu estou falando. No sentido de mudança, de transformação de entendimento. O que é que isso vai agregar? A transformação. Você vai guardar, vai adquirir conhecimento, vai ser uma pessoa culta e entendida. Mas no que diz a respeito à transformação, não vai acontecer. Só a mensagem da palavra de Deus tem o poder de entrar na sua mente e mudar os seus pensamentos por completo. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal e amar aquilo que é justo. Vamos aí 1 João, primeiro evangelho de João, capítulo 2, versículo 15. Primeira epístola de João. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo para não nos conformarmos com esse mundo. E o evangelista João, na primeira epístola, vai dizer que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Ele vai dizer que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele vai dizer que o mundo passa, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Paulo dizendo: não vos conformeis com este mundo. Não deixe o mundo ditar as regras lá na sua casa, não. O pastor Josué disse que nós temos que ser homens de Deus e começar por dentro de casa. Isso é uma grande verdade. Sua família é o seu primeiro público, são os seus primeiros ouvintes. E lá dentro você tem que falar com o seu testemunho, com a sua forma de ser, com a sua forma de agir, com a sua forma de estudar a palavra, de orar, de cultuar a Deus dentro de casa. Aí isso vai refletir na igreja. A maneira com que você é dentro de casa, que você se comporta dentro de casa, vai refletir aqui na igreja, quando você estiver aqui cultuando a Deus. E aqui o evangelista João está dizendo para não amar as coisas que existem lá, mas para rejeitarmos, porque o amor do Pai não está aí fora, né? E existem muitas coisas que podem nos pegar ao longo dessa nossa caminhada, se a gente não cuidar, se a gente não vigiar, né? A concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, isso não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa com tudo isso, mas nós, se esperarmos no Senhor, permaneceremos para sempre. Glória. Aleluia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que o meu entendimento seja renovado, eu tenho que estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu tenho que me apegar à palavra de Deus. Eu tenho que amar a palavra de Deus. Eu tenho que fazer durante esse ano de 2020, homem, um plano de leitura diária, um estudo sistemático da palavra de Deus, para que eu possa experimentar, por meio desta palavra, qual seja, dentro deste ano 2020, da parte de Deus, primeiro para a minha vida, para a vida dos meus filhos, da minha família e para a sociedade onde eu vivo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que me apartar dessas coisas, eu tenho que fazer um esforço absurdo para fugir dessas coisas, porque o mundo está corrompido, pervertido, maligno. A maldade está generalizada aí fora, porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens, para que a luz desta palavra não lhes resplandeça, e eles não passem a ter entendimento, para compreender de fato qual é a boa, a perfeita vontade de Deus. Aleluias. Louvado seja o seu nome, Senhor. Oh, aleluias.
Santo é o nome do nosso Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluias. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Essa proposta de Paulo, irmãos, ela é desafiadora. Não vos conformeis com este mundo. Aleluia. Para mim não me conformar, eu preciso conhecer. O que a Bíblia diz acerca de tantas coisas que os dias em que nós estamos atravessando, nós estamos aí com impasse, nós como a igreja do Senhor Jesus, um desafio muito grande, irmãos. Será que nós estamos preparados para recebermos no nosso meio, no nosso culto, pessoas que estão vivendo de formas desordenadas, com comportamentos estranhos e querendo fazer isso uma grande verdade? Outro dia eu estava dizendo para alguém o seguinte: daqui mais alguns anos, só para você entender e para a gente encerrar aqui, daqui mais alguns anos, do jeito que a situação está aí fora acontecendo neste mundo perverso, daqui uns 10, 15, 20 anos, vai ser proibido você dizer, Deus queira que nós não estejamos mais aqui para ver isso. Quase que vai ser, eu acredito que proibido você dizer, eu sou homem, sou hétero. Só vou dar um exemplo de como é que está a situação aí fora, para você que está acompanhando o que o diabo está fazendo aí fora, cegando o entendimento das pessoas, das autoridades, e as autoridades assinando os decretos, aprovando as leis, e ai de quem se posicionar contra e dizer, não está certo, se arruma um problemão. Daqui a alguns anos vai ser, você é hétero, sou hétero, vão rir da gente, é hétero. E outras coisas mais poderíamos falar, e Paulo vai dizendo, não vos conformeis. Mas para a gente não se conformar, você tem que entender sobre o que você não está conformando. Qual é a condição que você tem para defender o que você acredita? De onde você pode tirar, absorver conhecimento para você dizer, olha, eu não concordo com isso, por causa disso, por causa disso e por causa disso, por causa desses princípios que eu tenho aqui. Se você não adquirir conhecimento, a sua mente só vai ser transformada, como o pastor disse lá na Ericeira. A transformação exterior, muitas das vezes ela nos engana, mas se você não mudar a mente, não adianta nada, você vai continuar a mesma pessoa, pensando do mesmo jeito, vai terminar o ano com o mesmo conhecimento que você tem nos dias de hoje. Mas se você nesse ano, em nome do Senhor Jesus, tomar uma decisão, e a partir desta noite, não, eu quero conhecer mesmo, mas conhecer de verdade. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter entendimento acerca das coisas, da palavra, para que eu possa experimentar mesmo, na prática, qual é a boa. Porque, irmão, boa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor Jesus nos dê graça, irmãos, no meio desse mundo que nós vivemos. Que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente como homens de Deus, para podermos amar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, porque seremos certamente, irmãos, pessoas melhores para a nossa sociedade. Seremos pessoas mais úteis na casa de Deus, porque você vai compreendendo a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Muito obrigado, irmão Ivan, por esta oportunidade, no nome de Jesus. Aleluia. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê graça para poder mantermos fiéis à tua palavra. Amém?
Graças a Deus. Queridos, nos alegramos muito por este momento que aqui passamos, neste primeiro evento, regional do GHD. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida do nosso preletor, presbítero Juvenil. Que Deus abençoe. Obrigado por atender aí o convite. Amém?